Pessoal, dando continuidade ao nosso módulo de proteínas, vamos falar em especial agora das enzimas. Enzimas são proteínas, mas elas merecem um olhar especial. Por quê? Porque elas são proteínas biocatalisadoras. Na química, você aprende que um catalisador é uma substância que facilita, que auxilia alguma reação química acontecer. Na verdade, o nosso corpo ele funciona à base de reações químicas. Todas as mudanças, as transformações químicas que existem no organismo, elas são catalisadas por enzimas. Então você sempre vai encontrar uma enzima facilitando, permitindo com que uma reação química aconteça. Então isso significa que sem enzimas a gente não teria metabolismo, a gente não teria reações químicas acontecendo. E por que que isso acontece? Por que que essas enzimas são tão importantes para esse tipo de fenômeno? Porque elas diminuem a energia de ativação. Energia de ativação, como o nome já fala para a gente, é a energia necessária para ativar uma reação química, para a reação química acontecer em si. Pensa num exemplo, um palito de fósforo. Palito de fósforo, o processo de combustão, né, ele está pegando fogo, é uma reação química. Porém, aquele fogo que é energia sendo liberada, ele não simplesmente acontece. Você precisa dar um incentivo, fazendo um atrito, ou seja, você fornece calor para que você inicie a reação química. Você deu um empurrão, deu uma forcinha, dando energia, para que daquele ponto em diante a reação acontecesse por conta própria. Essa é a energia de ativação, é o toque necessário para começar o processo. E as enzimas diminuem essa energia. Por exemplo, aqui no gráfico, você tem um gráfico onde eu relaciono a energia com uma reação química qualquer. Repara na linha vermelha que conforme a reação acontece, eu tenho aqui um aumento da energia para depois uma queda. Então quer dizer, desse ponto inicial de energia até o ápice, até o ponto mais alto de energia, foi a energia que eu precisei inserir para a reação realmente acontecer. Essa energia é a energia de ativação, em vermelho. Em verde, seria o mesmo processo, a mesma reação acontecendo, porque ela chega no mesmo ponto, ela parte do mesmo ponto e chega a um outro ponto aqui em comum com a linha vermelha, porém a energia necessária para a reação acontecer foi menor, ou seja, a energia de ativação foi menor. Isso é o que acontece mais ou menos com uma enzima. Quando você usa uma enzima, você chega ao final do processo sem gastar tanta energia. Isso é essencial para o nosso organismo. A gente consegue assim não precisar de um gasto energético tão elevado para que reações importantes aconteçam. Se não fossem as enzimas diminuindo essa energia de ativação, a gente não conseguiria com que reações químicas importantes acontecessem, porque a gente não teria temperatura necessária para isso. A gente ia gastar muita energia para reações simples acontecerem. Então as enzimas realmente propiciam a possibilidade de existir reação química, permitem com que a vida aconteça. Como é que funciona uma enzima? Uma enzima é, antes de mais nada, uma proteína. Uma proteína que tem aqueles padrões de estrutura primária, secundária e terciária devido às interações que existem, as interações químicas que existem entre os aminoácidos que compõem a proteína. Então ela tem uma estrutura tridimensional, ela tem um formato espacial que é exclusivo para aquela combinação de aminoácidos que ela tem. Então ela é uma molécula formada por aminoácidos e graças a essa estrutura ela tem um formato geométrico. Esse formato geométrico confere a ela uma região que a gente chama de sítio ativo, que seria mais ou menos essa área aqui. Isso aqui é o sítio ativo. O sítio ativo é uma região que permite o encaixe de o que nós chamamos substrato. O substrato ele se encaixa num sítio ativo, e aqui para exemplificar, aqui eu botei um desenhozinho, substratos de 3 formatos diferentes, a gente percebe que o sítio ativo ele só permite o encaixe de um substrato específico a ele. Esse substrato ele se encaixa no sítio ativo, e aí eu tenho o meu complexo enzima e substrato. A enzima vai catalisar a reação química e esse substrato vai se transformar em um produto. Ele se transforma em algo novo após a reação. E a enzima se mantém inalterada. Inalterada para ela voltar para o seu estado inicial, para ela voltar aqui para o formato que ela já tinha mesmo, para ela voltar para o espaço onde ela tem que agir e trabalhar sobre o mesmo substrato.
Uma enzima ela pode catalisar a mesma reação várias e várias e várias vezes. Isso explica o motivo da gente não precisar de uma grande quantidade da mesma enzima. A gente precisa de uma alta variedade. Por que de uma alta variedade? Porque cada enzima atua sobre um tipo de substrato, porque o sítio ativo dela tem um formato específico para aquele tipo de substrato. Então, por exemplo, a lactase, ela só atua sobre a lactose. Mas a partir do momento que ela atuou sobre a lactose e transformou essa lactose numa outra substância, ela é capaz de voltar e pegar mais outra lactose e transformar e depois mais outra. Então eu não preciso de muita lactase. Agora, eu preciso de lactase, de amilase, preciso de maltase, preciso de uma variedade de enzimas para atuar em vários substratos, porque cada enzima atua sobre o mesmo substrato. Tá? Então, uma enzima atua sempre sobre o mesmo substrato, catalisa uma reação e fica inalterada após essa reação para realizar de novo, de novo e de novo. E se não fossem as enzimas, essas reações na prática não conseguiriam, não aconteceriam, não permitiriam que o metabolismo funcionasse. Então, uma enzima é, antes de mais nada, uma proteína que facilita reações químicas no nosso organismo.